Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós para mais uma semana. Uma semana de pequenas reflexões. Tenho me preocupado em não cansar vocês, porque é tanta live, é tanta gravação, que hoje a gente já começa a ficar cansado do recurso que todos nós usamos, é o que está à nossa disposição, para nos comunicarmos uns com os outros, para falar de amor, de caridade, de Jesus. Então, eu procuro falar pouco e trazer assuntos assim que ajudem na reflexão, mas que não sejam cansativos. E por isso hoje eu me lembro de um rapaz companheiro do nosso grupo inicial de trabalho. Ele chegou mansamente na reunião pública e começou a prestar atenção em tudo que se falava. Muito tímido, mas a gente registrava o interesse dele pelos assuntos, pelo olhar, pela maneira como ele ia se posicionando na cadeira quando o assunto interessava. Às vezes ele até se aproximava. E pelo fato de que aos poucos ele foi saindo lá de trás do salão, onde ele ficava ali acomodado, ouvindo, e foi se aproximando, veio mais para o meio, veio mais para frente e prestava atenção. Muita atenção. Ele perguntava com o olhar e aos poucos se desinibiu. E nós temos hábito de fazer nossas reuniões participativas. Então ele se desinibiu e começou a perguntar. E perguntava. E perguntava muito. Percebi que ele tinha conhecimento, que ele era culto, muito discreto. E o tempo foi passando. Num determinado dia, ele se aproximou de mim e disse assim: eu sou engenheiro, especializado em etc. e tal. Estou há muito tempo desempregado e vim parar aqui nessa reunião. Estou gostando muito e aconteceu algo que agora me causa preocupação. Eu distribuí meus currículos e fui chamado para trabalhar no Rio de Janeiro. Eu estou aflito. Onde eu consigo no Rio uma casa que eu possa aprender as coisas que eu estou aprendendo aqui. Aprender as coisas da doutrina espírita na prática, na vivência. Eu me emocionei porque às vezes tem companheiros muito, muito antigos que não conseguem demonstrar esse interesse e demonstrar uma preocupação na hora de uma opção, incluir o trabalho, o estudo na doutrina espírita dentro dessa opção. Isso me emocionou. Eu disse para ele: olha, no momento eu não conheço tantos grupos assim lá no Rio. E também não sei em que ponto do Rio você vai ficar. Então vamos fazer o seguinte: você vai, depois você me diz onde você vai ficar, e eu vou buscar em torno da sua residência o que tiver de melhor, no sentido de possibilidades para você continuar estudando a doutrina espírita. Ele ficou muito feliz e começou a me dar notícias. Olha, eu fui lá, me entrevistei, marcaram e tal. Aí ele se soltou e começou a conversar comigo toda semana.
Dei para ele o meu telefone, para o caso de alguma emergência ele me telefonar. Até que um determinado dia, ele falou, bom, agora eu vou mesmo, não tem outra saída. Você pode me ajudar e me orientar com algo intermediário para que eu possa ir me alimentando desse estudo, até que eu consiga me estabelecer junto a algum grupo espírita? E eu disse para ele, sim, temos um recurso infalível. Já vi que você gosta muito de estudar. Você vai levar consigo o Livro dos Espíritos de uma forma mais fácil de você carregar. Naquela época a gente não tinha ainda essa facilidade do e-book, de livros registrados na internet. Nós tínhamos que ter mesmo, era o livro na mão. E eu disse para ele, eu vou lhe dar o nome de uma editora que você vai adquirir um livro mais leve. E você começa a estudar. Vai estudando. Você faz o seguinte, vai estudando a partir da questão número 1. E todas as dificuldades você assinala. E no fim de semana, no sábado ou no domingo, nós estabelecemos um horário e nós dois conversamos por telefone. E você vai colocando as dúvidas e, na medida do possível, eu vou te ajudando a entender. Ele ficou muito feliz. Eu não me esqueço do brilho de seu olhar. Do seu sorriso, ele era assim muito sério, do seu sorriso de gratidão por aquela proposta, por aquela sugestão. E ele disse assim, não precisa ser por telefone do Rio interurbano. Eu estarei em Belo Horizonte de 15 em 15, porque minha noiva permanece aqui e eu virei de 15 em 15 dias. Então, nesse período que eu estiver em Belo Horizonte, eu vou tentar fazer contato e nós vamos conversar. Fiquei muito feliz e nos despedimos e eu me mantive em preces constantes por aquele nosso amigo. Um belo dia, o telefone chamou. O telefone chamou e era uma pessoa que se dizia amiga da noiva do Geraldo. Eu fiquei atenta. A intuição me dizia que algo tinha acontecido. E a pessoa disse assim, a noiva do Geraldo, a fulana, pediu que eu te avisasse. Ele tinha o seu telefone com muito carinho e dizia que não podia te incomodar porque você tinha muita tarefa, mas que em algum caso de necessidade que poderia ser feito contato, porque você receberia com toda alegria, com toda naturalidade. E eu já me preparei do outro lado do telefone. E a amiga da noiva dele disse assim, ele estava vindo esse fim de semana do Rio para Belo Horizonte. E já chegando em Belo Horizonte, poucos quilômetros, não tão poucos, próximo a Conselheiro Lafayette, o carro rodou na estrada. Bateu numa árvore e ali ele perdeu a vida. Eu
me mantive em prece. Emocionada, comecei a pensar os rumos das pessoas. Mas havia uma notícia a mais do que essa, de extrema importância. Ela disse assim: quando ela chegou ao local, um senhor se aproximou dela com um pacote feito de um saquinho plástico, com muitas folhas de um livro. E aquele senhor disse que foi testemunha do acidente. E que quando aconteceu aquilo, as folhas se espalharam na estrada. E como ele viu que tinha muitas pessoas que acudiam, ele cuidou de catar as folhas, porque ele não sabia se era algum documento importante, e ele catou as folhas do chão. E a amiga da noiva dizia assim: era o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos dele estava todo escrito, marcado, com anotações, com observações. E ele tinha dito para ela, feliz, que naquela semana ele teria que conversar com você, Josela, porque ele trazia muitas interrogações a respeito do que ele tinha estudado até onde ele estudou. Eu me esqueci de contar que um pouco antes disso, ele tinha me ligado do Rio e dito assim: estou estudando muito, sabe por quê? O meu trabalho não é diretamente na empresa. O meu trabalho é fazendo contato na área em que eu me especializei com outras empresas. Então, enquanto eu fico na recepção, aguardando ser chamado, eu abro o livro e estudo. Eu o carrego comigo na pasta. Eu abro o livro e estudo. Eu cheguei a ver por fotografia as anotações que estavam no livro. E fiquei imaginando o papel de cada um de nós no convívio uns com os outros. A intuição que me foi dada de dizer para ele: leva o livro dos Espíritos. A postura natural de obediência de quem quer, está com sede de conhecimento. Obediência. E fez a parte dele. E foi estudando. Aproveitando os momentos que aguardava ser atendido nas recepções dos escritórios. E ele estudando. Eu disse para ele: aproveite todos os momentos que tiver. Muito bem. Fora isso, o zelo daquele senhor que, ao ver que as folhas esparrodaram, espalharam, ele catou as folhas e colocou num saquinho plástico. O cuidado daquela noiva, mesmo sob forte emoção, de mandar me avisar para que eu pudesse participar com as preces. Ora, o que nós tiramos dessa pequena experiência, primeiro, o livro dos Espíritos é uma bênção para todas nós. Muitas pessoas se cansam: eu não preciso ler, eu já li uma vez. Então, só fez contato. Se leu uma vez, só fez contato.
Agora vamos começar a estudar de verdade. Seja através do computador, seja através do livro, o importante é estudar. Estudar o livro dos Espíritos, porque ali está toda a base da doutrina espírita. É dali que depois que a gente vai entendendo o porquê das coisas, nós nos sentimos convidados a expandir o nosso conhecimento e buscamos os detalhes nas outras obras. Isso não quer dizer que é para ler só o livro dos Espíritos e depois ler os outros. Não. A gente pega o livro dos Espíritos como um ponto de referência, como a coluna vertebral, e estabelece o horário, pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia, lê pelo menos uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Ler e refletir na pergunta e na resposta, é claro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deduz. A importância de O Livro dos Espíritos. Segundo ponto importante, a obediência. E quando nós estamos falando aqui em obediência, não estamos falando naquela obediência serviçal, aquela obediência que se rasteja, porque já deixa de ser obediência. Estamos falando da obediência inteligente. Alguém que pede uma orientação a alguém obedece à orientação. Pelo raciocínio, pela razão, obedece à orientação. É o melhor caminho. Isso faz com que a pessoa conquiste a sua independência, tendo uma referência na sua caminhada. Ela não vai ficar presa a fazer só o que a pessoa orientou. Aquele é um ponto, é um norte, é um ponto de referência, é um rumo. Mas a pessoa vai agir por ela própria, da maneira que ela conseguir fazer. Então, esses dois pontos são importantíssimos. E o terceiro ponto que eu fico pensando, o quanto essa criatura não se preparou em alguns meses, desde que foi a primeira vez àquela reunião, até aquele fato, o quanto ela não se preparou para retornar ao plano espiritual. E aí vem o ponto importante, aproveitamento do tempo. Quando ele se preocupou, como eu vou fazer lá para dar sequência, ele estava aproveitando o tempo, que nós nunca sabemos qual é a disponibilidade que teremos. Se nós vamos ter um tempo de um dia, um ano, 20, 30 anos. O importante é que o tempo que nós temos, nós possamos aproveitar para nos prepararmos melhor, para estabelecer uma convivência mais saudável com as pessoas, corrigindo os equívocos, perdoando, se fazendo perdoar, aliviando o caminho, fazendo florescer a estrada por onde vai passar. Não perder tempo, porque o tempo passa e as oportunidades muitas vezes ficam nas estações por onde o tempo passou. Desta forma, a nossa reflexão de hoje, baseando-se no meu amigo querido Geraldo, espírito amigo que continua convivendo conosco, fica para nós outros a importância de perceber que vale a pena nos posicionarmos com responsabilidade diante da vida, não é? Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, paz para todos nós.